Pensando na Turbo Zoom, nós vamos apresentar a linha de mini totens e torres da QT9. Tá? Nós temos a linha aqui motorizada, que ela tem um carregamento por indução na tampa e ela tem um sistema de um leve toque, ela faz um acionamento. Vem na configuração com 3 tomadas elétricas, USB A mais C e com a opção de carregador por indução. Então você faz um leve toque ela entende que é para diminuir, pode se interromper se você quiser utilizar menos tomadas ou só USB, e para dar continuidade aperta novamente.